Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e esse é mais um YL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca e comenta os 7 artigos que mais impactaram no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. O primeiro artigo de hoje é do nosso Roberto Rachevsky, evocando aí a sua autora predileta, ele que é um objetivista, segue a filosofia de Ayn Rand. Então, baseando-se em Ayn Rand, ele escreveu o artigo "A questão é lutarmos contra o uso indevido da coerção". A ideia aqui é basicamente justificar, baseando-se na Ayn Rand, que a defesa das nossas liberdades, das nossas prerrogativas individuais, da livre iniciativa como um direito, elas não dependem de você pedir permissão ao Estado para desfrutar desses direitos e dessas liberdades. A ideia da Ayn Rand, a ideia do Rachevsky é que nós temos esses direitos e nós temos que impor esses direitos, nós temos que pressionar por esses direitos, sem parecer que estamos reivindicando a um chefe ou a um pai que ele nos conceda esses direitos por benefício, por dádiva, por bênção. Na verdade, eles já nos cabem e cabe ao Estado respeitá-los, respeitar esses direitos de que nós já desfrutamos. Então, nós temos que lutar contra aqueles que querem nos impedir de desfrutar da maneira que nós quisermos para sermos felizes, daquilo que nós quisermos fazer, das nossas iniciativas para prosperar e para nos desenvolver. Uma manifestação histórica dessa ideia do Estado como chefe e o pai é aquela do nacionalismo doentio, esse nacionalismo xenófobo que muitas vezes teve a sua presença no Brasil, que tem ali como representante máximo o varguismo, na época da ditadura de Getúlio Vargas no Estado Novo. E é sobre esse nacionalismo xenófobo que trata o Estado como pai e que é hostil a qualquer aproximação, principalmente com os Estados Unidos, o que se manifesta na forma de um anti-americanismo crônico, que trata o artigo do nosso Eric Silva, um engodo chamado Defesa da Soberania Nacional. É claro que o país, na forma da sua representação como lideranças políticas e na forma da sua diplomacia, ele precisa sim se preocupar com o que é do interesse da comunidade política que está ali sendo representada por esses corpos. Nas negociações que nós fazemos, nós temos que olhar sim aquilo que nos interessa, aquilo que interessa aos homens de negócios e ao povo do Brasil em primeiro lugar. Mas a aproximação que foi feita com os Estados Unidos nos casos recentes que nós acabamos de assistir na visita do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, quando ele esteve com o presidente Donald Trump, os acordos que foram firmados com a presidência americana, se nós olharmos atentamente, a maioria desses acordos, se não todos, são do interesse de uma economia combalida, uma economia desejosa de recuperação, desejosa de crescimento e desejosa de novos investimentos, como é a brasileira, e são do interesse de uma nação democrática que deseja estar próxima na diplomacia, nas relações internacionais com outras nações democráticas e o bastião da democracia liberal, que são os Estados Unidos. Então houve uma reação histérica em relação aos acordos que o Brasil firmou com os Estados Unidos nessa visita, uma reação histérica anti-americana que passa obviamente pela rejeição automática a Jair Bolsonaro e pela rejeição automática de certos setores a Donald Trump, mas também envolve esse anti-americanismo xenófobo que muitas correntes nacionalistas da política brasileira alimentam desde pelo menos Vargas, se nós recuarmos aí na história, desde os jacobinos da República Velha. Então isso não é o sinônimo do autêntico patriotismo que o próprio Eric defende no artigo, que seria o zelo por valores que são representados pelas grandes referências da nossa história, o zelo pela nossa cultura. Tudo isso é importante, tudo isso pode ser espontaneamente cultivado e defendido por iniciativas culturais e por iniciativas individuais, mas não pode ser confundido com a hostilidade radical e irracional, aquilo que inclusive atende aos interesses reais e genuínos da economia e da sociedade brasileiras. Enquanto nós acompanhávamos com interesse e alguns com histeria essa aproximação que vem sendo feita entre Brasil e Estados Unidos, nós ainda sentíamos, ainda chorávamos a tragédia, o impacto da tragédia do massacre do Colégio de Suzano. E sobre esse massacre o nosso João Luiz Mauad reflete usando de um outro autor liberal. Hoje nós temos aqui uma bibliografia vasta sendo citada no YL Flash. Primeiro nós falamos aqui de Ayn Rand, agora falamos de ninguém menos que Adam Smith,
uma referência da economia clássica inglesa e, por consequência, uma referência do liberalismo clássico. No artigo Adam Smith e o Massacre de Suzano, o João Luiz Mauad tenta criticar as simplificações politiqueiras que foram feitas, como são feitas sempre que acontece uma tragédia desse tipo, que tentam culpar as armas, a presença delas ou a falta delas, e tentam resumir toda uma questão extremamente complicada a fatores bastante limitados, fatores bastante específicos. O Mauad usa não A Riqueza das Nações, que é a obra mais famosa do Smith, mas um outro livro importante do Adam Smith, que talvez para o próprio Adam Smith fosse o seu livro principal, que é A Teoria dos Sentimentos Morais, em que o Adam Smith defende a simpatia como um dos principais móveis das ações humanas, a busca pela simpatia, a busca por ser querido, por ser bem-quisto, por ser admirado e por ser digno dessa admiração, por ser digno desse bem-querer, por ser admirado. Então, na teoria, uma teoria que envolve aspectos psicológicos profundos, na psique humana, o mal é muito além, na natureza humana, a presença do mal na sociedade está muito além de questões pontuais, de questões específicas, de questões de armas, questões de legislação, é do ser humano. Então ele discute que muitas vezes pode-se explicar esses casos de pessoas que enlouquecem e partem por esse tipo de ação lamentável, esse tipo de chacina, como pessoas que sentiram a carência dessa experiência de pertencimento, dessa experiência de bem-querer. É uma possível causa que vai muito mais fundo do que as causas rasteiras que os politiqueiros de plantão estão sempre prontos para levantar. Após Adam Smith, mais um autor de relevo do pensamento liberal, citado no nosso IL Flash de hoje, é o francês Frédéric Bastiat. No artigo O Pensamento de Frédéric Bastiat, também do Mauad, que de certa forma é mais um daquela série Heróis da Liberdade, porque tem a mesma estrutura, né? Você tem ali uma breve biografia do autor e algumas citações importantes de Bastiat. Bastiat foi um grande combatente do liberalismo na França, antes mesmo de 1848, quando nós temos o Manifesto Comunista de Karl Marx, antes mesmo do socialismo científico de Marx ganhar proeminência. Bastiat já estava lá no parlamento francês batendo no socialismo utópico, né, que era Coqueluche na França, a terra de Fourier e Saint-Simon, fundadores do socialismo utópico, junto ali com outros nomes como Robert Owen, né, já nos Estados Unidos, e que é o autor do grande livro, pequeno grande livro, A Lei, que é uma referência ainda hoje para os liberais que querem entender o tamanho do desafio que nós temos quando nós confrontamos o vício no estatismo. Essa luta de Bastiat contra esse inimigo poderoso que é o estatismo, que se manifesta através do socialismo, ela em vários aspectos ainda é a luta que nós travamos aqui no Brasil, contra essa aposta no Estado provedor, no Estado salvador, no Estado que beneficia os seus apaniguados, os seus amigos, né, os amigos do rei. E sobre isso trata o artigo do economista Roberto Ellery, Já passa da hora do BNDES pagar o que deve ao Tesouro. É uma matéria do Estadão que embasa esse artigo do Ellery, que diz que o Joaquim Levy, que hoje é o presidente do famigerado BNDES, né, que vem sendo usado para fins extremamente duvidosos, escusos, ilícitos nos últimos governos, Joaquim Levy estaria entrando em algum atrito, ou estaria sofrendo alguma pressão do ministro da Economia, Paulo Guedes, para devolver ao Tesouro Nacional recursos que foram prestados, que foram cedidos ao BNDES. Segundo o Roberto Ellery, Maria Silvia Bastos, que foi presidente do BNDES entre 2016 e 2017, portanto dentro do governo de Michel Temer, ela teria comprado essa briga a favor dessa devolução de recursos ao Tesouro, teria sido resistente e perseverante nessa briga, e agora o Levy teria diante de si o mesmo dilema. Por quê? Porque empresários interessados em receber benefícios e auxílios do BNDES, empresários muitas vezes até poderosos, que têm poder de pressão, políticos interessados em verbas e recursos para empréstimos para obras, né, para conseguir aprovar ali construções, projetos, né, todas essas forças relevantes da sociedade pressionam para que o BNDES retenha recursos, portanto tenha mais recursos para ceder a eles nos seus interesses. Então cabe aí a torcida dos liberais, e a torcida do Ellery, e a torcida certamente daqueles que nos acompanham, que se identificam com a nossa linha editorial, para que Joaquim Levy tenha perseverança também, tenha a robustez de devolver esses recursos, de não atender à pressão
e aos lobbies dessas forças políticas e econômicas brasileiras. Ainda na política nacional, nosso penúltimo artigo de hoje foi um artigo que gerou uma tremenda polêmica nas nossas redes sociais. É um artigo do nosso amigo advogado Leonardo Corrêa, Decisões Judiciais e o Caminho para o Autoritarismo. Todos nós acompanhamos certamente a prisão preventiva do ex-presidente Michel Temer, que nós acabamos de mencionar, por conta da Maria Silva, e de outras figuras, entre elas o ex-governador do Rio, que também foi ministro do Temer, Moreira Franco, por conta das investigações da Operação Lava Jato, prisão que foi decretada e foi decidida a pedido do Ministério Público Federal pelo juiz do Rio, Marcelo Bretas. E a gente tem no artigo a defesa de méritos e de questões que, de fato, nenhum liberal, qualquer que seja a sua vertente de pensamento, poderia abandonar e poderia rechaçar. Ele defende ali a necessidade das prisões não serem arbitrárias, de as prisões terem respaldo e base legal, de nós respeitarmos o devido processo legal, não aceitarmos de qualquer tipo de arbítrio, qualquer que seja o ator, o agente público que promova, que venha a promover esse arbítrio. Também tem o mérito de suscitar reflexão crítica sobre qualquer um desses atores que, por mais méritos que tenham, são seres humanos, estão ligados à máquina pública e merecem ser objeto de escrutínio e de crítica. E aí ele levanta, por exemplo, uma ideia duvidosa, questionável, dos procuradores e do Ministério Público, da própria Lava Jato, de terem acesso, reter recursos de um acordo feito com o Departamento de Justiça americano. Ele coloca isso em dúvida. Por que reter esses recursos? É válido, é lícito que nós questionemos e critiquemos procuradores também nas suas atividades, nas suas decisões. Não quer dizer que eles vão estar sempre certos, nós vamos ter sempre que aplaudi-los por conta do bem que a Operação Lava Jato faz ao Brasil. Agora, levantou-se a polêmica porque houve uma divisão de opiniões a respeito dessas prisões. Muita gente concordou com o Leonardo, inclusive pessoas da área do direito, em que essas prisões foram exageradas, que essas prisões não eram necessárias, não foram estrategicamente interessantes. Essa foi inclusive a opinião do advogado do Movimento Brasil Livre, Rubem Nunes. E tem aqueles que acham que os argumentos dos procuradores foram argumentos satisfatórios. Você tinha ali o processo de contra-inteligência, né, tentando vigiar os investigadores, você tinha continuidade delituosa. E eu, pessoalmente, me alinho mais, apesar de parecer que é uma posição minoritária, a esta segunda opinião. Eu acho que as prisões foram corretas. Agora, é uma questão, naturalmente, de se entender a abertura do IL aos diversos pontos de vista e, de fato, o artigo tem méritos incontestáveis levantados, questões, sem sombra de dúvida, importantes levantadas que todo liberal deve refletir, deve reconhecer. O que eu, pessoalmente, espero é que o devido processo continue, que por exemplo, esse bloqueio de bens que permanece, surta efeito em imobilizar a continuidade delituosa, caso ela estivesse mesmo sendo praticada, que me parece que estava, né? E que as coisas tenham o desfecho que o Brasil merece, que é o desfecho de todos os criminosos responsáveis, punidos e na cadeia. Um dos presos, como nós falamos, foi o Moreira Franco, que é sogro do Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. E o tema do nosso último artigo de hoje é Rodrigo Maia, que também foi um assunto que bombou no noticiário, nas discussões nas redes sociais, ainda está bombando, que é o tema do momento porque tem tudo a ver com a reforma da Previdência. É o artigo do nosso Pedro Henrique Alves, Tragam a Mamadeira para Maia. Nós todos estamos observando a tensão que se criou entre o presidente da Câmara e o governo, com o Rodrigo Maia acusando o Bolsonaro, acusando o governo federal de não estar sendo presente, sendo eficiente na articulação política com vistas à aprovação da reforma da Previdência, que todos nós desejamos, que é profundamente necessária à saúde econômica do Brasil e ao desenvolvimento, à geração de empregos, enfim, a tudo aquilo que interessa na agenda econômica liberal brasileira. E com contrapartida, Bolsonaro fazendo críticas, questionando, mas o que é articular? O que é que eu preciso fazer mais? Isso gerou uma discussão sobre qual o papel do governo federal, do executivo, no andamento de processos, sobre como que se deve fazer uma articulação limpa e correta na política, se é possível isso, se não é. Gerou-se uma discussão sobre esse assunto e poderia, portanto, ser tratado o tema por diversos ângulos. O artigo do Pedro Henrique, especificamente, se direciona para discutir o Rodrigo Maia, sua atitude, e questionar a birrinha de quem, por ego infantil, por exemplo, teve implicâncias, manifestou implicância com o pacote anticrime do Sérgio Moro, ficou batendo o pé dizendo que o governo não vem falar comigo, o governo não vem me paparicar, né?
questionando a sujeição da agenda fundamental da reforma da Previdência a esse tipo de bateção de pé do Rodrigo Maia. É uma crítica ao ego ferido imbecil do Rodrigo Maia, que é uma figura que nenhum de nós vai dizer que é maravilhoso, que teria extremo prazer em votar nele numa eleição, né? Ninguém vai dizer isso, ninguém vai aplaudi-lo, vai ser a claque do Rodrigo Maia e evidentemente precisa ser pressionado a entender, como todos os nossos congressistas e o nosso governo federal, o caráter crucial, essencial da reforma da Previdência, que está acima de qualquer tipo de interesse, é uma questão de sobrevivência nacional. Espero que eles tenham esse juízo, que eles tenham essa compreensão de todas as partes, que a agenda necessária avance. Esse foi o nosso Flash de hoje, eu espero que vocês gostem dos artigos. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.